E aí, galera? Hoje a gente está iniciando mais um vídeo aqui para a gente entender como um streamer roubou a Copa da Globo. Rapaz, Eita, pega, velho. É um título forte, hein? bem forte, rapaz. Por isso que só se fala de Cazé versus Globo no YouTube, então, né? Nossa, é mesmo, hein? Vamos entender o que tá acontecendo aí com vocês, galera. Vamos lá. Então, Em bora. 98, a Globo comprou o monopólio da Copa do Mundo no Brasil. Durante 24 anos, nenhuma emissora transmitiu um jogo sem passar pelas mãos deles. Então, Meu em 2020, Deus! a Globo tomou Gente, 24 anos. Anos. Então, tipo, ninguém teve essa ideia, entendeu? Tipo, sempre a Globo tava rindo e falando: daqui 4 anos vamos encher o bolso de dinheiro mais uma vez. Mas o que é mais chocante é que eles não contavam com as mídias digitais. É, Rapaz, nossa, mano, é muito doido, né? nossa, é Caraca. demais. uma decisão que parecia inteligente e criou sem perceber o próprio concorrente que ia destruir tudo isso. Em 2022, um ex-estagiário de Twitter transmitiu a Copa do Mundo pelo YouTube. E o resultado disso? Eles quebravam recordes atrás de recordes, chegando ao 23 Olha isso. milhões, todos 23 milhões. Todos 23 milhões. Isso eu acho que são as mais, com mais acessos, né? Imagino as outras, né? É, As outras transmissões, absurdo. pico máximo de 6 milhões de aparelhos Nossa. conectados em uma live. E em 2026, esse mesmo cara tem todos os 104 jogos da Copa do Mundo. A Sensacional. Globo ficou com metade. E esse vídeo Em Esse é- 4K, entendem, amigo? esse foi a sacada, Em velho. 4... Mano, genial. Eu acho que a virada de chave foi aí. Genial, é. Porque Que- você tem o sobre direito como- de tudo. É. E seu concorrente não, é poucos. É, exatamente. E o que é mais maluco é o que, tipo assim, a Copa anterior foi uma aposta, ele viu que deu muito bom, conseguiu transformar num negócio e, tipo, cara, preciso garantir todos os jogos da próxima Todos, Copa, né? todos. isso tudo aconteceu, como uma empresa tão grande e tão consolidada conseguiu perder o trono que era tão bem conquistado, e como um streamer roubou Pior que é a mesmo, né, Copa da velho? Globo. Isso que tá todo mundo se perguntando. Olá, amigos! Como você já deve ter percebido, esse vídeo aqui vai ser no formato antigo, porque eu me encontro meio doentinho, mas acho que vocês até gostam disso, né? Enfim, falando sobre Copa do Mundo, onde você vai assistir a Copa? Se a resposta for na Globo, sinto em te informar, você vai perder metade dos jogos. Se a Mano resposta do for céu. no YouTube, é bom você saber que Cê é pode doido. ser que você ouça um vizinho gritar gol 30 segundos antes de você. Ai, gente, aqui é o nosso caso. É. O nosso caso, porque a gente, desde a Copa anterior, a gente assiste só pela Cazé. E aí, infelizmente tem esse delay, né? E a gente escuta os vizinhos gritarem gol, sim, Nossa, velho. uns segundinhos antes. Rapaz, é até bom que a gente já fica até esperto. Mas nada que deixe a gente frustrado, né? É. Pra gente tá tudo ok. Ver a bola entrar. Se a resposta for no SBT, beleza, Meu Deus, mas eles bem também menos, não têm todos os 32. jogos. Se você não fazia a menor Tentaram também, ideia não de conseguiu. nada disso, esse vídeo também é pra você. Porque a Copa do Mundo de 2026 não é só diferente dentro de campo, ela é o atestado de óbito de 50 anos de um monopólio Mano, que é ditou bizarro. não só o que a gente assistia, mas como o Brasil inteiro consumia futebol. E a ironia mais bizarra de toda essa história é que a empresa que construiu esse império intocável foi a mesma que assinou a própria sentença. Mas pra entender o peso do que tá acontecendo agora, a gente precisa voltar um pouco. Durante décadas, a relação dos brasileiros com a Copa do Mundo era um ritual padronizado. Existia uma voz, existia um canal, existia Era assim. uma única narrativa. Mas em 98, a Globo fez uma jogada que mudou o mercado de vez. Em vez de continuar dividindo direitos de transmissão em outras emissoras, como Bandeirantes e SBT faziam, a Globo foi direto na fonte. Eles bateram na porta da FIFA, abriram um cofre que ninguém mais no Brasil conseguia abrir e compraram exclusividade total. TV aberta, TV fechada, direitos de arena, tudo. Se uma imagem da Copa do Mundo passasse no território brasileiro, a Globo ganhava com isso. Se você quisesse exibir um lance de 5 segundos da Copa no seu telejornal de outra emissora, você precisava pedir licença e pagar a Globo. Eles se tornaram donos da bola, literalmente. Esse monopólio durou mais de 2 décadas. Era um sistema perfeito pra eles. Até que chegou o ano de 2020, a pandemia do coronavírus parou o planeta, o futebol parou, a economia caiu e a Globo, como qualquer mega operação, começou a cortar custos. O contrato com a FIFA exigia pagamentos milionários em dólar e o dólar estava nas alturas. Até que, em uma decisão puramente financeira, alguns executivos de terno sentados em um escritório no Rio de Janeiro decidiram que a emissora era grande o suficiente para enfrentar a FIFA. E então,
A Globo entrou na justiça para Meu, suspender o aí, pagamento ó. de uma parcela de Isso que você cai do cavalo. Essa síndrome de grandeza É. e arrogância. E outra coisa também. E que raios que os caras perdeu o Galvão? Pois é. Porque a Mano, vantagem agora do SBT que gosta Mano, eles do perderam o Galvão Galvão e colocaram a é. Virgínia! Puta Mano, que pariu! o Não Galvão, dá pra tipo, entender. várias décadas, velho. Tipo, a minha década, a década do pessoal mais velho, a década do. Pais, Sabe? avós, é muito É. maluco isso, cara. Cara, ele é um dos maiores narradores, assim, de todos os tempos, cara. Futebol, quando você pensa em alguém narrando futebol, a primeira pessoa que vem na sua mente é o Galvão. Pensou na próxima o Casé contratar ele? Aí já era. Então, eu acho que ele deve ter Aí já tentado era. contratar já, viu? É, Só que vai saber se o SBT não fez uma oferta maior, né? é. Enfim, mas. Aí ele vai zerar o game. Vai zerar o game. Muito maluco isso, gente. Tá doido. 40 milhões de dólares. A briga foi feia e o contrato Nossa, foi muito renegociado. dinheiro. Para economizar nessa renegociação, a emissora abriu mão de uma coisinha que parecia inofensiva, a exclusividade no ambiente digital, no streaming, na internet. Mas beleza, isso não parecia algo tão perigoso assim, era para economizar caixa no momento de crise passageira, mas na verdade talvez tenha sido o maior erro estratégico da história da televisão. Porque do outro lado dessa decisão, escondida nas sombras do mercado, tinha uma empresa só esperando exatamente isso acontecer. Essa empresa se chama Live Mode. E, na verdade, eles não são novatos. Os fundadores são os mesmos que criaram o antigo canal Esporte Interativo, que por anos tentou bater de frente com o Sport TV da Globo e acabou sendo sufocado pelo sistema das operadoras de TV a cabo que a Globo controlava. Então eles tinham uma dívida antiga com esse modelo e agora tinham uma brecha. A FIFA tinha um pacote de 22 jogos da Copa do Catar de 2022 que não conseguia vender pra ninguém no Brasil, até que chega a Live Mode e compra eles. Mas eles não tinham uma emissora de TV, não tinham antenas, não tinham um público de mídia tradicional criado. Eles tinham algo diferente e talvez o mais poderoso, eles tinham a internet. E precisavam de um rosto pra isso. Não foram atrás de um jornalista, eles foram atrás de um gordinho de óculos vascaíno que tinha começado a sua carreira como estagiário gerenciando o Twitter do próprio Esporte Interativo em 2014. Calma aí que eu não tô querendo elogiar ele batendo, mas isso só mostra a volta por cima gigantesca que o Casimiro deu. Ele cresceu fazendo lives de madrugada na Twitch durante a pandemia e construiu algo que a TV talvez nunca tenha entendido e nunca vai entender como replicar. Uma audiência que sentia que estava assistindo futebol com um amigo, não sendo apresentada por autoridades intocáveis. Esse cara era o Casimiro, o Luiz e os demais originários da Casé TV. Quando a Live Mode e o Casé lançam a Casé TV para transmitir esses 22 jogos da Copa do Mundo do Catar pelo YouTube, o mercado tradicional achou que era uma piada, uma coisa passageira, transmitir Copa do Mundo pelo YouTube, pelo mesmo site de tutorial e clipe de música. A Globo ignorou completamente. E a hora é essa, mais de 1 milhão de pessoas acompanhando só no YouTube. Meu muito obrigado. As mais de 200 mil pessoas também via Twitch. Que seja uma grande estreia. Aqui foi feita história. 3,5 milhões de aparelhos conectados foi o pico da estreia do Brasil na Copa do Mundo. Esse número foi batido logo em seguida no jogo Brasil e Coreia do Sul pelas oitavas. E teve um pico de público de 5,2 milhões simultâneos. Nossa. O que seria o recorde se não fosse o próximo jogo, a fatídica eliminação contra a Croácia, que teve o recorde de 6 milhões de pessoas. E vale deixar a ressalva que acho que esse recorde será batido de novo por eles mesmos. A Globo, que passou 20 anos construindo um monopólio perfeito, assistiu impotente o concorrente que ela mesma autorizou a nascer quebrar recorde atrás de recorde. A atenção do brasileiro mudou de tela e os executivos que queriam economizar na renegociação com a FIFA em 2020 de repente entenderam o tamanho do que tinham entregado de bandeja. Nossa. Mas beleza, se em 2022 foi um teste, em 2026 é o resultado. Os números que saíram são históricos. A Casé TV garantiu todos os 104 jogos da Copa do Mundo. Pela primeira vez desde 82, a TV Globo não tem os direitos completos de uma Copa. Eles ficaram com 52 jogos. Isso é apenas metade. O SBT ficou com 32. E 50 jogos são exclusivos da Casé TV no YouTube. Isso inclui a estreia da Argentina, a estreia de Portugal, Espanha e Alemanha nas primeiras rodadas. Ou seja, todas as maiores. Se você ligar a TV na Globo querendo ver o Messi no que pode ser o último mundial da carreira dele, você vai dar de cara com outra coisa. Em termos de dinheiro,
a Cazé TV fechou cerca de 2 bilhões de reais em patrocínio. E talvez Só de isso patrocínio. seja o mais assustador, porque a Globo projeta exatamente a mesma coisa. Um canal que começou num quarto com uma webcam vai faturar no mesmo nível da maior rede de televisão da América Latina num evento que até Bizarro. pouco tempo atrás era exclusivamente deles. Tá entendendo o tamanho Exatamente. disso? A Globo E é muito maluco, porque assim, eles eram os únicos por anos, né? 24 anos, né? E volta naquele ponto deles, né, terem essa síndrome de arrogância, né? Enfim, achando que eles, né, eram os únicos. Só que antigamente, como as pessoas eram muito dependentes também, né? Agora você tá no ônibus com o seu celular, você tá num trem, você abre ali, você consegue assistir o jogo, você não precisa mais voltar correndo para casa do serviço, porque antes o brasileiro tinha isso, né? Esse costume, não, nossa, tem que correr para voltar para casa para assistir, e não só o jogo, qualquer outra coisa, às vezes um final de uma novela, né? Ou alguma outra coisa assim, e hoje não, né? Você abre seu celular e você E quando a luz acabava e a televisão dava problema, a pessoa é se ferrava. Hoje em dia, ô, verdade. cadê o celular? Pega lá o seu. Ô, pega o seu, tá com o teu jogo? Gente, Pô, são tá muitos 3-0. aparelhos conectados, é bizarro, é celular, televisão e computador. Computador. Tipo, é E tudo é smart absurdo. agora. Exatamente, é bizarro. entendeu que não podia mais ignorar o meteoro. Então, ela fez o que grandes corporações fazem quando estão com medo. Tentam copiar o que tá dando certo. E é disso que alguns meses atrás nasce a GETV. Com a mesma linguagem da Cazé TV, o mesmo estilo de criar conteúdo, a mesma sacada informal de transmissão. A dona do padrão Globo de qualidade se rebaixou a imitar a estética de um canal do YouTube que ela ajudou a criar. Mas copiar o formato não resolve o problema técnico central. E é aqui que a guerra fica interessante. A Globo percebeu que tem uma única vantagem contra o streaming que nenhum dinheiro resolve: a física. O delay. A TV aberta com antena tem cerca de 1,24 segundos de atraso em relação ao tempo real, ao que acontece lá na partida. O streaming, por causa do processamento de dados pela internet, pode variar entre 15, 30 ou até 60 segundos dependendo da sua internet. Em uma Copa do Mundo, 30 segundos é a diferença entre a glória e tomar spoiler pelo WhatsApp ou até mesmo ouvir seus vizinhos gritarem gol antes da hora. Que Vendo coisa, isso acontecer, né? a Globo e outras Então. emissoras lançam uma campanha nacional incentivando as pessoas a comprarem antenas digitais para assistir a Olha. Copa sem delay em 2026. A maior emissora de tecnologia do país pedindo para você botar uma antena de metal na janela para não perder o gol. Brasil jogando, Tá Campeonato doido. Brasileiro vai rolar, último jogo de Campeonato Brasileiro antes da Copa do Mundo. Chegou rápido, hein? Essa fase de Copa do É Mundo. mesmo, ele Isso. tava Chegou soltando rápido, também hein? o Campeonato Brasileiro. Chegou rápido, hein? Mano, Tinha Quando até nós esquecido. anunciamos, teve muita gente que duvidou. Rapaz, já comprou sua antena? Não, Sintoniza na Cazé TV. A gente vai comprar antena, não vai achar o jogo. exatamente. Toma cuidado, ó. Eu Tô muito comprei a animado. antena do 5G. É, né? O problema não é só o delay. O problema é que a Globo simplesmente não tem metade dos jogos. Isso sem falar em conquistar o público. As pessoas hoje se identificam muito mais com o estilo informal e as personalidades da Cazé TV do que com as da Globo. Até porque Exatamente. o Galvão Bueno não faz mais parte. E no meio desse fogo cruzado, a Globo tomou uma decisão O que que, o pra David mim, falou no resume esse começo, momento hein? melhor do que Nossa. qualquer análise do mercado. Eles contratam a Manda Virgínia lá. Fonseca como repórter especial para a Copa do Mundo. A proposta da emissora é usar a conexão digital dela para tentar pegar um público mais jovem que a TV aberta já não alcança mais. E eu digo isso porque a gente já viu isso acontecer no caso do Felca. A emissora que tinha o Galvão Bueno como voz da nação por décadas, que construiu uma autoridade jornalística baseada em repórteres internacionais e estrutura milionária, agora contrata influencer para tentar competir com o YouTube por atenção. Não é porque a Globo ficou burra de uma hora para outra. Executivos não ficam burros, é porque as regras do jogo mudaram. E quem entendeu o novo algoritmo ou lançou ele antes de todo mundo foi a Cazé TV. Eles não podem e não conseguem se comparar à internet atualmente. E digo isso com muita tranquilidade. Nenhuma emissora consegue. Tanto que a GETV não vai transmitir os jogos no YouTube. Nenhuma outra além da Cazé TV vai. Isso porque eles chegaram atrasados pra briga. E sendo bem sincero sobre o delay, em 2022 eu assisti a Copa inteira pela Cazé TV e esse ano pretendo fazer o mesmo. Não foi algo que atrapalhou a minha experiência, mas aí eu digo baseado no que eu vivi. Sei que é pai ouvir outros comemorando antes. Enfim, a guerra aqui já tá perdida. Falando em questões futebolísticas, estamos assistindo ano após ano a Globo perder de todos os jeitos possíveis. Enfim, a Copa de 2026 vai entrar pra história e espero que com o Brasil sendo campeão. Mas, além disso, pela primeira vez, você
talvez não vai precisar montar uma estratégia pra assistir a um torneio de futebol. Tentar descobrir onde cada jogo passa, qual horário. É o fim de um monopólio. É ótimo não depender de uma emissora só. Mas é claro que tem algumas barreiras que são mais difíceis de passar. Como, por exemplo, os avós que existem por aí que não sabem se conectar ao YouTube. Ou até mesmo as cidades de interior que não tem uma internet tão potente assim pra assistir uma live. Sim, eu sei o que é isso. E isso acontece até hoje em dia. O ponto é que a internet e os dispositivos podem não ser os mais acessíveis para todos, como a mídia tradicional e a TV são. Para alguns, essa democratização pode ter uma cara de exclusão. Mas isso é uma barreira que a Cazé TV vai ter que pensar em como destruir daqui a uns anos, se quiser chegar em todos os públicos. Pra maioria e grande parte do público, já é muito mais confortável saber onde todos os jogos vão passar, poder assistir qual eu quiser a qualquer momento, do que ter que ficar caçando onde vai passar o quê. Enfim, se você chegou até aqui e gostou do vídeo, te convido a apoiar o canal clicando nos botões aqui embaixo. A gente tá na reta final dos 100 mil inscritos e seria bom demais ter você comigo nessa. Muito obrigado pela sua companhia hoje e um abraço. Uou, rapaz, é isso mesmo, hein, amigos? Nossa, é uma maluquice. É o que o David estava falando no começo, né? Que eu acho que o único trunfo, assim, que eles ainda tinham, sabe? Uma pessoa que ia gerar ainda audiência, né? E vontade do espectador estar lá para assistir o jogo seria o Galvão Bueno, né? Com a narração dele. Você é doido, E Galvão o SBT Bueno, tomou isso. tomou isso. Ó, até o SBT Rapaz. tá mais ligeiro. E é muito doido porque o marketing do SBT gira em torno do Galvão Bueno também. Você pode ver que todas as vezes que eles anunciam os jogos que vai ter no SBT, tá lá a fotinha do Galvão Bueno e eles deixam específico, tipo, com narração do Galvão Bueno. Então, tipo, é muito maluco isso. Daí gente. eles contratou a Virgínia. Mano, eu não sei quem é esse cara, essa pessoa que tá Mano, eu acho que isso é contratando. coisa do Luciano Huck, tipo, pra ter contratado a Virgínia, porque ele eu vi algumas notícias, assim, que, tipo, ele já tava meio que querendo o hype, assim, da Virgínia já tem um tempo. Parece que na época que ela terminou com o Vinícius Júnior, ele foi e fez stories pra falar. E aí, tipo, mano, sabe, você precisa disso, Luciano Huck, pra, meu Deus, Rapaz. engajar seu programa de novo, tipo, sabe, enfim. E aí eu acho que tem mãozinha dele nisso aí, viu? É, pra mim, ó, se eu fosse negócio da Globo tudo, entraria em contrato com duas pessoas. Primeiro, Luva de Pedreiro. O cara tem um conhecimento com todos os jogadores, com tudo. E O outra cara sabe, coisa, tipo. exato. E aí, acho que se enquadra um pouco nessa questão da linguagem que a Cazé TV tem, entende? Aí o Luva de Pedreiro traria isso também, eu acho, um pouco Velho. disso, né? Ah, e a outra pessoa? Outra pessoa? Esqueci. Ai, bosta! Ai, não vou mais Mas eu acho que Luva de interromper. Pedreiro, meus amigos, porque o cara tá no ramo de futebol, conhece meio mundo, tem contato com todo mundo, então pra ele ia ser até mais fácil. Ou até mesmo jogadores que. Também. Ex-jogadores, né? Acho que é o Romário que tá na Cazé, não é? É, o Romário. Aí, ó, viu? E, sabe, tipo, usar meio que essa sacada. E é muito doido ver que eles criaram um programa também, né? Da GTV, né? Foi. Bem parecido com o do Cazé, né? É. Pra, né, já tentar não ficar de fora e. Tentar, né? Enfim, né? Não ir à falência, eu acho, né? Mas que doideira. Gente, a parte que ele explica sobre o que a Globo fez pra poder, né, economizar e tudo mais. Mano, que bosta. Tipo, acho que eles veem isso hoje e pensam, cara, que bosta que a gente foi fazer. Tipo, Perdemos, ninguém é. imaginava. Tipo, a gente não imaginava que isso poderia acontecer e o inimaginável aconteceu. Muito doido, Porque gente. com certeza o Casé vai querer renovar por muitos anos aí. Claro, não, agora é o negócio dele. É. Nossa, gente, é absurdo. Agora eu quero que vocês deixem a opinião de vocês aí pra gente nos comentários, Por favor. beleza? E a gente se vê no próximo vídeo.